Fala galerinha, beleza? Vamos agora dar seguimento no nosso conteúdo de hidráulica. Para a segunda aula, eu falei que iam ser, esse pacotinho de hidráulica são um pacotinho com 2 aulas, né? Já vimos a aula passada, né? Que foi a aula sobre hidrostática, né? Aqui nosso slide dividindo o conteúdo desse pacote. Então a gente viu hidrostática. Hidrostática era, né, aquela discussão de pressões, a lei de Stevens, né? Distribuição de pressão, transmissão, né? Vasos comunicantes, a gente viu também na aula passada, elevadores hidráulicos, vimos na aula passada também. E dos 3 pacotes aqui que eu dividi essa matéria, né, para essa aula sobrou de conteúdo o conceito de vazão, que a gente vai explorar na aula de hoje, e o conceito aí, merecendo um destaque sozinho aqui, né, que é o conceito de empuxo. Né? Essa palavra talvez nem todos conheçam, e a gente vai ver também o que é, onde vivem e o que comem nessa aula. Tá? Então, vamos começar pelo, talvez, os mais simples. Né? Mais simples, não sei, mas o mais intuitivo, né? Que é o que é vazão. Né? Vazão já é uma palavra conhecida, né? A gente está acostumado a ver em coisas tipo relógio da Sabesp, né? Ou, enfim. Basicamente, é uma propriedade física que está presente em fluidos e movimentos, né? Mas basicamente é uma grandeza que mede a quantidade de volume que passa por algum lugar, alguma seção, em um certo intervalo de tempo. Tá? Então, basicamente, a gente está falando aqui de volume sobre tempo. Tá? Então, por exemplo, a gente está acostumado com o conceito de velocidade, né? Que é espaço sobre tempo. O conceito é parecido, porém, aqui a gente não está falando de espaço, né? A gente está falando de volume, vamos dizer assim, né? Desculpa, deslocamento, e aqui a gente está falando, né, de volume. Então vamos ver aqui como é que, né, como é que a gente enxerga esse conceito de vazão. Um exemplinho de um duto, né, cilíndrico, que está escoando água. Tá? Então está aqui nosso duto. Eu destaquei aqui uma seção circular, né? Então é uma coisa, uma fatia desse cilindro. E o sentido do movimento da água está para a direita, está da esquerda para a direita. Então a água está escoando por aqui. E ela passa, né, pela seção S. Então imagina aqui, né, depois de um certo tempo, né, você marca um certo tempo arbitrário, tá? Pode ser 10 segundos, 5 segundos. O que acontece, né? Nesse intervalo de tempo, um pedaço, né, toda a massa de água, né, toda a substância vai andar, né, um pouquinho para a direção do movimento, né, nesse caso para a direita. Todo o volume, né? Então, de um lado vai sair água e do outro vai entrar. Né? Então, todo o corpo ele é deslocado, né, no sentido do movimento. Então, para ajudar a gente a enxergar aqui, para a gente imagina assim que nesse corpo de água aqui tem uma manchinha de tinta que a gente chamou de mancha M. Então, uma manchinha de tinta. Aí você tirou uma foto. Né? Então, tá aqui a foto no tempo T. Então, tá aqui a seção S, tá aqui a nossa manchinha M, tá aqui o nosso duto, no tempo T. Tirei a primeira foto. Aí cronometrei, né? Aí passou um intervalo ΔT, que a gente chamou de ΔT. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma segunda foto. Tirei a segunda foto, tá aqui nossa mancha M. A mancha M, ela foi deslocada, entre T e T mais ΔT, ela foi deslocada no sentido do movimento em uma distância X, tá? Então tá aqui. A mancha M estava aqui e ela andou uma distância X e foi parar aqui, na nossa segunda foto, tá? Então tá aqui. Para que a gente viu isso, tá? Porque assim como a mancha M se deslocou X, todo mundo mais também se deslocou X. Todo o corpo de água, né, se deslocou também X para a direita. Então eu posso dizer que aqui está a nossa primeira foto, né, toda molécula, todo corpinho de água que estava aqui dentro da seção S, no momento do T, né, na hora que eu tirei a foto em T mais ΔT, eles estavam aqui. X
distância, né, da seção S. Então eu posso dizer para vocês que existe um corpo de água, né? Qual que é o tamanho do corpo de água que passou pela seção S entre T e T mais ΔT? Ele é a área desse cilindro, né, multiplicado aqui por uma distância x, que foi a distância que percorreu, né, que foi percorrida durante T mais ΔT, tá certo? Então tá aqui, a nossa manchinha estava aqui, ela avançou x, todo o corpo de água que estava aqui na nossa seção S andou x também, quem estava aqui atrás da seção S também andou x, então ele passou pela seção S, e esse cilindro mais escuro representa todo o corpo de fluido que passou pela seção S no intervalo de tempo ΔT. Então tá aqui. Para determinar, né, por que a gente enxergou isso? Né? Para determinar a vazão, né, a gente precisa, mais uma vez, de volume e tempo. Né? O tempo, muito claro, né, foi o que eu cronometrei. Cronometrei. Então, tá certo. Então, foi o ΔT, né? Então, cliquei uma vez, cliquei a segunda, são as duas fotos. É um intervalo de tempo entre as duas fotos. Quem que é o volume? O volume é todo o volume de corpo de água, nesse caso, né? Que passou pela seção S. Né? Então, começa por quem estava em cima da seção S até quem terminou em cima da seção S. Né? Então, todo o cilindro que passou é o volume que passou pela seção S. Que é esse cilindro escuro, no intervalo de tempo ΔT. Qual é a minha vazão, então? A minha vazão é V sobre ΔT. Quem que é o V? O V é o volume desse cilindro aqui. Aqui está o importante aqui, a gente está aplicando para o cilindro, mas o importante é entender o conceito de volume passando por uma seção, né, transversal aqui. E, né, a divisão pelo tempo, entender, né, esse conceito de vazão. Enfim, o duto aqui poderia ser, né, um prisma, né, com seção quadrada, não se prendam à fórmula do cilindro aqui. Tá? É só para a gente entender. Então, qual que é o volume desse cilindro aqui? É π vezes o raio dele ao quadrado, vezes a distância x que passou aqui. Então, substituo V por essa fórmula aqui, e eu teria, né, a vazão desse duto aqui, né, de água, a vazão de água desse duto. Qual que é a unidade de medida no sistema internacional? Volume sobre tempo é metro cúbico sobre segundo. Tá? Embora seja essa unidade, né, que do sistema internacional, é bem comum a gente ver outras unidades sendo utilizadas, como metro cúbico por hora, né, é comum a gente ver. E é comum também ver barris por dia, né? E aí barris como volume, né? Unidade de volume. E dia, tempo. Tá? Então, de vazão era isso, gente. O conceito é bem simples. É um volume que passa, né, por uma seção em um certo intervalo de tempo. Tá? E agora vamos ao talvez um pouco mais diferente, que é o empuxo. Tá? Então, antes de definir e a gente, né, ir para os detalhes, né, acho que é legal a gente abordar a circunstância que acontece. Né? E aí eu tenho um exemplo talvez o mais clássico possível, né? Que é quando você tem uma boia, né, e em cima de uma piscina, assim, ou no mar. Né? Por que a boia não afunda? Assim? O que mantém essa boia em repouso em cima da água? Né? Você sabe, né, tão bem quanto eu, que a água ela permite ser, né, atravessada. Né? O fluido permite ser atravessado. Por alguma razão, né, a boia ela não atravessa essa água, ela boia. Né? Tá no nome dela, ela boia. Por que isso acontece? Né? Então, né, a conjuntura, né, a história do empuxo nasce desse efeito, né? Esse fenômeno. Então, um pouco, né, trazendo o que a gente falou, né, o paralelo à situação da boia é uma situação de um objeto em cima da terra, né, do solo. O objeto fica em repouso, a gente sabe que o objeto tem um peso, né, um peso P,
E a gente sabe que ele não atravessa o solo, porque no momento que ele toca o solo exerce uma força sobre o corpo, né, que a gente chama de força normal. Essa força é tão grande quanto suficiente para, né, anular a força-peso que está puxando ele para baixo, né, de forma que ele fique em repouso. E aqui tem o paralelo da água. Né? Mesma coisa, a boia, né, vocês, né, também sabem, ela fica um pouquinho afundada, vamos dizer assim. Ela não afunda completamente, mas um pouquinho do volume dela fica em cima, né, abaixo da água, fica submersa. Né? E aí tem um pedaço do volume que fica para fora da água. Então tá aqui, esse quadradinho aqui, ele representa a nossa boia. Então tá aqui um pedaço do volume para baixo da água e um pedaço para cima. Assim como o corpo em cima do solo, né, a própria boia em cima do solo, você tem um peso, né, que estaria puxando e permitindo a boia a atravessar a água, né, uma força que está puxando ela para baixo. Né. Mas, a despeito disso, né, a boia ela fica em repouso em cima da água, né, flutuando em cima da água. E aí a pergunta que fica é por que ela permanece em repouso sobre a água. Né, se ela está em repouso, tem alguma força anulando o peso. Né? O conceito de força anulando o peso. É uma força para cima, né, anulando esse peso. Quem é? Essa força, né, é o empuxo. O empuxo é o nome da força exercida por esse fluido com direção e sentido para cima, que no caso da boia está anulando a força-peso e permitindo que ela fique em repouso. Tá? O empuxo ele é explicado por o que a gente chama de princípio de Arquimedes, tá? Aqui em destaque. E diz o seguinte, tá? Então está aqui em vermelho. Todo corpo que se encontra imerso em um fluido recebe a ação de uma força vertical para cima, cuja intensidade, e aí eu coloquei aqui o que é intensidade, né, o módulo, então já te deu, né, com toda boa força, um vetor. Né? Então, um vetor tem módulo de direção e sentido. Ele já te falou que, nesse caso, sempre vertical é para cima, cujo módulo é igual ao peso, força-peso, da porção de fluido deslocado pelo corpo. Então, falou uma porção de coisas, né? Acho que vamos começar pelo mais simples. Né? Direção e sentido já está denominado. Né? Direção vertical, sentido para cima. Pronto. Módulo. Módulo é que a gente tem que pensar um pouco. É o peso. Lembra quem que é o peso? É massa vezes a gravidade. Né? Da porção de fluido deslocado. Tá? Aí agora a gente vai ver o que é fluido deslocado. Daremos ao empuxo o símbolo E aqui, né? Simples. E aqui está no nosso diagrama a força misteriosa para cima, é a nossa força empuxo. Agora vamos nos adentrar aqui nos detalhes. Né? Percebam, né? A direção e sentido ficou muito claro, agora a gente vai abordar o módulo. Tá? E a variável misteriosa por trás do módulo é aquilo que a gente chamou de volume deslocado. Tá? Então, o volume deslocado, a gente vai chamar ele de V aqui, ele é o volume do corpo que está submerso no fluido. Tá? Então, o corpo ele tem um volume total, que é o volume dele. Então, nesse quadradinho aqui é o todo do quadradinho. O volume submerso representa só esse pontilhado azul, que é a porção do volume do corpo que está abaixo da linha do fluido, tá deslocando, né? tá abaixo do... tá submerso, né? Vamos dizer assim. Por que a gente está chamando isso? Né? Porque o princípio de Arquimedes ele é claro, né? Ele fala assim, eu quero saber quem que é a porção de fluido, né? Volume, na porção do fluido, deslocado pelo corpo. Tá? Por que a gente está, né, em vez de estar focando no fluido, estamos focando no corpo, né? Já que o princípio fala do fluido. Simples. Porque o volume que foi deslocado de fluido, né, percebe aqui, né, nesse espaço, antes de eu colocar esse quadradinho para o nosso corpo, tinha fluido nesse espaço. Né? Agora tem corpo. Então,
esse volume que ficou abaixo da linha da água aqui, esse volume, né, esse pedaço do corpo aqui empurrou, deslocou a nossa água, o nosso fluido, para outro lugar. Né? Ele deslocou, ele empurrou e tirou o nosso fluido desse espaço aqui. Então, por isso que a gente acaba igualando as coisas, porque esses volumes são equivalentes. Né? Então, o volume deslocado é o volume submerso do corpo, tá? Então, vamos lá. Retomando aqui, né, o que o princípio de Arquimedes falou, intensidade é igual ao peso desse volume deslocado, né? Então, peso, né, vamos lembrar aqui quem que é peso, né? Peso é massa vezes gravidade. Massa de quem? Ele falou aqui, peso do fluido deslocado. Né? Então, peso do fluido tem que ser a massa do fluido vezes a gravidade. Esse cara é o peso do fluido. E o princípio de Arquimedes falou o quê? Que o peso desse fluido é igual ao empuxo. Então está aqui nossa expressão, né? A lógica da nossa expressão. Só que quem que é a massa do fluido? Eu não tenho ideia. Não é um conceito claro para mim. Pelas variáveis. Né? Eu fui lá e coloquei essa massa na balança, né? Mas a água sai, né? Ela escorre. Né? É esquisito eu olhar isso aqui. Como a gente viu na aula passada, né, para referenciar peso, né, de fluido, normalmente a gente não trabalha direto com a massa, embora faça sentido. Não. A gente trabalha normalmente utilizando um outro conceito que a gente viu na aula passada, que se chama massa específica. Tá? Então, quem que é a massa específica? Massa específica é um conceito muito parecido com densidade. É massa sobre volume. Intrínseca a uma substância. Tá? Densidade, a diferença entre os dois, né, embora o conceito seja o mesmo, a diferença entre os dois é que a massa específica ela é intrínseca a uma substância. Então, você tem a massa específica da água, a massa específica do ferro, a massa específica do cobre, a massa específica do solo. Enquanto densidade, né, densidade é de um corpo. Né? Então, a densidade de uma certa joia, ou de um aparelho, ou de um corpo genérico, né? Com furos. Né? Mas o conceito de massa e volume vale para os dois. Então, aqui a nossa massa específica de um fluido, que tem o símbolo ρ, né? Parece um pezinho, é igual à massa do fluido, massa mesmo, em quilogramas, dividido pelo volume do fluido, metros cúbicos. Né? Então, aqui, né, essa massa do fluido aqui é equivalente a essa massa do fluido aqui. O que nos leva a crer que a gente pode fazer a substituição, né? A massa do fluido é igual ao ρ do fluido vezes o V do fluido, e aí eu substituo na nossa fórmula. Né? Então, ρ do fluido igual a... empuxo igual a ρ do fluido vezes o V. Esses dois multiplicados equivalem à massa do fluido, né? Que é um conceito esquisito para fluido, né? Mas ele é o que é. Vezes a gravidade. Então, está aqui a nossa fórmula do empuxo. Empuxo é igual ao ρ do fluido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Tá? O famoso ρVG. Tá? Então está aqui. Lembrando nessa fórmula, né? O V é o volume que o corpo deslocou, né? Ocupou, o volume que era originalmente ocupado pelo fluido e foi ocupado pelo corpo. É o nosso volume submerso. Então, guardamos aqui nossa fórmula para a gente usar depois, tá? E vamos entender um pouco do porquê o empuxo acontece, tá? E por que a gente está olhando isso. Então, para isso, ó, eu vou dar um zoom aqui na nossa figurinha que a gente estava olhando antes, e está aqui, né, uma espécie de uma foto do nosso volume submerso, tá? Só um pedacinho do nosso quadradinho que está submerso. O que a gente viu na aula passada, né, é que o conceito da lei de Stevens, pelo conceito da lei de Stevens, a pressão, né, exercida pelo fluido de qualquer forma, de forma geral, ela é, né, a diferença de pressão ela é explicada exclusivamente, né, se o fluido estiver conectado, né, os pontos estiverem conectados, exclusivamente pela altura, né, a diferença de altura entre os dois pontos. Para que a gente usa isso, tá?
esse conceito, somado ao conceito de transmissão igualitária, né, da pressão ao longo dos pontos, né, você não tem um ponto do lado do outro que tem pressões diferentes para fluidos, né, em repouso, né, isso é importante frisar também. Então, o conceito de transmissão mais o conceito da lei de Esteves, a gente consegue montar uma figurinha desse tipo aqui. Tá? Não esquece que aqui para cima, né, a gente ocultou, mas aqui para cima continua o corpo. Tá? E é como se tivesse o quadradinho aqui, só a gente só está dando um zoom. Não é que eu cortei o quadrado, não. Então, as flechinhas, elas simplesmente indicam, tá? Lembrando que pressão não é uma grandeza vetorial, tá? Não é vetor. Pressão é um escalar. Tá? Então, mas só para representar a atuação dela, a gente né, coloca aqui o ponto de contato de cada um dos pontos do quadrado, tá? Com o fluido. Tá? E aqui, né, lembrando, pressão é força sobre ar, mas está aqui o nosso conceito, né, do que é a atuação da pressão em cada um desses pontos. E aí você percebe que ao longo do tempo, né, ao longo da altura aqui, essa pressão vai aumentando, né? E, portanto, essa pressão vai aumentando, a força exercida, né, pelo fluido em cima, na superfície do nosso quadradinho vai aumentando também. E aí você tem a parte de baixo, né, onde o fluido tende a fazer uma força para cima, tá? O contato dele está de baixo para cima, né? Ele está olhando de baixo para cima. É onde as forças estão maiores aqui nesse caso, né? Que você está com uma altura maior para a superfície. A coluna de água aqui é maior. E do outro lado, né, aqui em cima do cubo, não existe uma força compensando, né, o fluido compensando para baixo. Né? Aqui em cima não tem força apontando para baixo. Vamos esquecer por enquanto o peso do corpo, tá? Só pensando em empuxo. Não tem. Então, por isso que a força empuxo ela é sempre vertical para cima. Tá? Porque existe um desbalanceamento de pressões dentro, né? Olhando o corpo, né? Existe um desbalanceamento de forças, né? Onde a força de cima, se existente, né? Ela é menor do que a força de baixo, né? Por causa das diferenças de altura, né? Então, a altura embaixo, né, para a superfície, ela é maior do que o ponto de cima. Né? Então, quando a gente olhar pressões, né, mais uma vez a força sobre a área, a pressão embaixo vai ser sempre maior do que a pressão em cima. Só isso, né, só essa diferença de pressões já gera uma força para cima. Né? Porque a pressão embaixo vai ser maior que a de cima, por sua vez, né, a força sobre a área embaixo vai ser maior do que a força sobre a área em cima. E isso já vai justificar você ter uma força vertical para cima. E aqui eu trouxe os 3 exemplos mais clássicos, né, de situação que a gente vai ver para empuxo, que são as 3 situações, praticamente as 3 únicas situações possíveis, né, de relação de um corpo com um fluido, né, em repouso. Então, ou esse corpo vai boiar, ou esse corpo vai ficar em repouso junto com o fluido, ou esse corpo vai afundar e atingir o chão, né, vamos dizer assim, né, o solo, onde esse fluido também está situado. Tá? Então, vamos ver a primeira situação, a situação onde esse corpo boia. Tá? Então, está aqui. Né, o que a gente pode primeiro, né, entender? Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse corpo está em repouso. Se esse corpo está em repouso, né, o balanço de forças nesse corpo tem que ser igual a zero. Ou seja, todas as forças na vertical elas têm que somar zero e as forças na horizontal têm que somar zero. Não temos força na horizontal, temos apenas forças na vertical. Então, para somar zero, sabendo que eu tenho um peso para baixo, eu tenho que ter uma força para cima, já conhecemos quem é essa força, é o empuxo. A conclusão que eu tenho aqui é que o módulo do empuxo que está puxando para cima tem que ser igual ao módulo do empuxo que está puxando para baixo. Então, está aqui a nosso
nossa equação matriz, não, a mais importante desse problema. Quem que é o peso? Né? O peso é a massa do corpo vezes a gravidade. Para deixar... Né, quem que é o empuxo? O empuxo é a massa do o peso do fluido deslocado, né? E é o ρVg, né? Colando aqui de cima. Tá? Quem que é o V? É o volume submerso. Tá aqui. Rho do fluido, volume submerso, G. Quem que é o peso? Massa do corpo vezes a gravidade. Quem que é a massa do corpo? É o ρ do corpo, a densidade, a massa específica do corpo, vezes o volume total, vezes a gravidade. Tá? Então tá aqui um igual ao outro. Rho do fluido, volume submerso, G. Rho do corpo, volume total, G. Tem um G dos dois lados. Posso cortar. Fico com ρ do fluido vezes o volume submerso, ρ do corpo vezes o volume total. Passa um dividindo para cada um dos lados aqui, né? O ρ do fluido dividindo aqui, né? Passa dividindo. O V total passa dividindo. Fico com ρ do corpo dividido por ρ do fluido igual a volume submerso dividido pelo volume total. Essa é a equação que a gente vai usar para analisar esse problema aqui. Tá? Como a gente sabe, né, que o volume total, como esse cara está boiando, o volume total é maior do que o volume submerso, tá? Justamente porque ele está boiando, tem volume para fora. Né? Então, o volume total tem que ser maior que o volume submerso. E o volume total, na verdade, é o volume submerso mais o volume que está emerso, né? O volume que está para fora. Então, por definição, isso aqui tem que ser verdade, para isso estar boiando. Se isso está acontecendo, voltando à nossa equação, né? Se o volume total é maior que o volume submerso, para essa equação ser verdadeira, o ρ do fluido tem que ser maior do que o ρ do corpo. Tá? Então, qual que é a nossa conclusão? O corpo é menos denso do que o fluido. Sempre que um corpo boiar, tá? Você vê algum corpo boiando, a sua conclusão tem que ser que a densidade, né, desse corpo é menor do que a densidade do fluido ao qual ele está boiando. É isso. Por que a boia boia? Né? Porque ela é preenchida por ar, né? E o ar é muito pouco denso. Muito menos denso do que a água. Por isso que é muito fácil a água, né, com pouquíssimo volume submerso, a água já compensa o peso da boia e já faz ele boiar. Tá certo? Mesmo às vezes a gente estando apoiado na boia, no nosso peso, mesmo com o nosso peso em cima da boia, ainda o volume deslocado ainda é suficiente para manter em repouso acima do nível da água. E é para isso que a gente inventou a boia, né? Justamente para isso. Vamos para a situação 2. A situação 2 é quando o corpo está totalmente submerso, porém ele não toca o fundo. Então ele está em repouso junto com o fluido. Mesma coisa, gente. A fórmula do empuxo, a fórmula do peso não mudou nada, tá? Então, empuxo é o ρ do fluido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Peso é o ρ do corpo, a densidade do corpo, vezes o volume total vezes a gravidade. E igual a P, né? Porque eles estão em equilíbrio. Mesma cortada de G aqui, pelos dois lados. E aqui eu chego na mesmíssima forma. ρ do corpo sobre ρ do fluido igual a V submerso dividido pelo V total. Qual que é a diferença? A diferença está aqui. O V submerso é igual ao V total porque ele está totalmente submerso. Ele não tocou o solo, mas ele está totalmente submerso. Portanto, se esse V submerso é igual ao V total, para essa equação ser verdadeira, o ρ do corpo tem que ser igual ao ρ do fluido. Quando você vê uma situação dessa, embora ela seja um pouco mais rara, né? Qual que é a sua conclusão? O corpo tem a mesma densidade do fluido. Certo? E vamos para a nossa última situação 3. Essas duas fórmulas não vale repetir, é a mesma coisa, porém, em nosso equilíbrio de força, né, a gente tem um negócio diferente. Qual que é o negócio diferente? O corpo tocou o fundo do solo, né? Não tocou o solo. Quando ele tocou o solo, e agora ele ficou em repouso, surgiu uma nova força atuando sobre esse corpo. Então ele tem o peso, ele tem um empuxo, e ele tem uma nova força que agora não é o fluido que está exercendo em cima desse corpo. Na verdade, agora é o solo que está exercendo em cima desse corpo. Quem que é essa força? A gente já viu ela, é a força normal. A gente chama de M.
Então, para o nosso equilíbrio de forças, na verdade, não vai ser E igual a P, tá? Todas as forças que apontam para cima tem que ser igual a todas as forças que apontam para baixo somadas, né? Então, o P é a única que está apontando para baixo, vai ser igual à soma de E mais N. Tá certo? Substituindo o E e o P, então N mais ρ do fluido V submerso vezes G, igual a ρ do corpo vezes V total vezes o G. Então, sabemos aqui, por ele estar totalmente submerso, né? A gente usou no exemplo 2, V submerso igual a V total, eu vou chamar igual a V aqui. V submerso virou V, V total virou V. Então, N mais ρ do fluido vezes V vezes G, igual a ρ do corpo vezes V vezes G. Certo? Se eu dividir todos esses três elementos, né? Então tem um elemento aqui, que é o N, um elemento aqui, que é o ρVG, o fluido, né? E tem igual a um terceiro elemento, que é o corpo vezes V vezes G. Se eu dividir os três por V vezes G, eu vou chegar exatamente nessa expressão aqui. Ρ do corpo igual a ρ do fluido mais N dividido pelo V vezes G. Tá aqui. Qual que é a conclusão aqui, gente? N, nenhum desses valores aqui é zero. Tá? O N não é zero, essa força existe. Então, o módulo de N, né, módulo da normal, é um número maior que zero. Se o N é um número maior que zero, quer dizer que esse termo aqui não é zero. Ele é maior que zero. Pode ser 0,01, mas ele é maior que zero. Isso significa que para essa equação aqui ser verdadeira, o ρ do corpo tem que ser maior do que o ρ do fluido. Significa que o corpo é mais denso que o fluido. Então, para um corpo afundar e somente alcançar o repouso no fundo, no solo, no fundo do recipiente, né? Significa que esse corpo é mais denso que um fluido. É o que acontece quando você joga uma moeda, né, na fonte e ela vai parar lá no fundo. Né? Ela só chega no repouso quando ela toca o solo. Por quê? Porque o níquel, que é o que faz a moeda, é mais denso do que a água. Certo? A mesma coisa acontece se cair alguma coisa de ferro, né, na água. Essa coisa vai afundar até o solo. Quando ela tocar o solo, ali acabou, né? Tocou o solo, vai surgir uma força normal e aí ela vai ficar em repouso. Porque ela não pode atravessar o solo, tal como ela não pode atravessar o solo quando não tem água. Né? É o mesmo comportamento. Tá certo? Então o corpo é mais denso do que o fluido. E aqui um exemplo aplicado que eu acho bacana, tá? Pelo menos eu acho bastante interessante, que um instrumento bem comum de utilizar o princípio de Arquimedes, né, que é o empuxo, né, o conceito por trás do empuxo, é o submarino. Né? Então, aquele instrumento de guerra, né, de monitoramento das águas. Né? Então, o submarino é um equipamento que utiliza esse conceito. Como é que ele utiliza esse conceito? Tá? O submarino, por controle de quem está no comando do submarino, ele pode subir ou descer, né, a água. Ele tem esse poder. Como é que ele faz isso? Então está aqui o princípio de funcionamento de um submarino. O submarino ele tem uma cápsula ao redor aqui da câmara onde ficam as pessoas. Né? Ele tem uma cápsula. E essa cápsula ela é preenchida por ar e por água. Tá? Como é que o submarino sobe ou desce? Né? Que é a grande sacada do submarino. Ele aumenta e diminui a pressão do ar, né, que está preenchendo essa cápsula. Tá? E essa pressão do ar é o que expulsa ou atrai, né, chama para dentro a água do ambiente, né, a água do mar. Então, na prática, o que o submarino faz, ele se enche ou se esvazia de água, controlando a pressão do ar que também compõe, né, essa cápsula, aqui, nessa câmara que fica ao redor, né, fica no exterior do submarino. Então, quando o submarino ele
permite que a água entre, ele aumenta a densidade de toda a estrutura, tá certo? Aumentando a densidade de toda a estrutura, o submarino afunda, tá? Ele fica mais denso do que a água e dessa forma ele afunda, tá? Até um certo ponto, né, eles vão regulando o quanto dessa água fica dentro, até um certo ponto que ele fica em equilíbrio e aí ele fica parado no fundo do mar, tá? E se o submarino quiser voltar para a superfície? Se ele quiser voltar para a superfície, tudo que ele precisa fazer é expulsar essa água que está dentro agora da cápsula externa do submarino. Tá? Então ele faz com que essa cápsula seja mais preenchida por ar do que por água, expulsa essa água para o ambiente. Dessa forma o submarino fica menos denso, e aí, menos denso que a água, o objeto flutua até a superfície, tal como uma boia. Tá certo? Então, a graça na sacada do submarino, e aí isso foi usado em guerras e é até hoje, né, supervisão das águas, né, soberania nacional das águas, a grande sacada do submarino é você saber exatamente, né, e controlar precisamente o momento de ficar mais denso ou menos denso que a água, de forma que você suba e fique imerso, ou desça e fique submerso. Tá? E é isso, gente. Então, né, fechamos aqui o conteúdo de hidráulica. 3 grandes conceitos, né, 3 grandes pacotes. Fechamos com empuxo e vazão nessa aula, tá certo? Até a próxima aula e bons estudos.